Essa é a apresentação do relatório 2 da disciplina de Radiação em Ondas Guiadas sobre polarização em lentes, apresentado por Santos Soares. Polarização das ondas eletromagnéticas está atrelada à orientação do campo elétrico de dada onda que é emitida ou recebida. O estudo desse conceito é fundamental para a compreensão da propagação das ondas em diversos meios. Nesse relatório será apresentado sobre polarização em meios não dispersivos e meios dispersivos, e com o auxílio do software Eminem serão simulados três tipos de polarização: a linear, circular e elíptica. A polarização é uma característica das ondas transversais, na quais elas são selecionadas e divididas conforme a orientação de sua vibração. A polarização das ondas eletromagnéticas pode ser classificada em três categorias: linear, circular e elíptica. Os nomes se referem à figura desenhada no plano perpendicular à direção de propagação, e a figura no slide ela ilustra esses três tipos de polarização. A expressão geral para o campo elétrico de uma onda eletromagnética se propagando na direção positiva do eixo Z é dada pela equação mostrada abaixo. Na expressão, αy e αx são os vetores unitários na direção y e x, o k é a constante de propagação, ômega é a frequência angular de oscilação, o φx e o φy são as fases relativas de cada componente, e o que vai definir o tipo de polarização é o valor das amplitudes, o Ex e o Ey, e também as fases. Polarização linear. Nós temos três tipos de polarização linear, que é a polarização vertical, horizontal e inclinada. A polarização vertical é quando a amplitude é relacionada ao eixo x, ela é nula. Então, o campo ele vai apenas se propagar verticalmente. A polarização horizontal é quando o Ey, na equação mostrada anteriormente, ele é nulo. Então, a onda ela vai se propagar na horizontal, como pode ser visto nas simulações realizadas no software Eminem. A polarização inclinada ela consiste no caso em que nenhum dos campos em x e y ele é nulo, porém as fases ela possui o mesmo valor, conforme foi simulado. Há duas ondas com mesma amplitude, mesmo comprimento de onda, e a diferença entre as fases igual a zero, o que resultou em uma polarização inclinada. Resumindo, uma onda eletromagnética é linearmente polarizada se o seu vetor campo elétrico possui apenas uma componente ou duas componentes ortogonais em fase. Uma onda eletromagnética é circularmente polarizada se o seu vetor campo elétrico possui componentes ortogonais de mesma amplitude e diferença de fase de mais 90 graus para uma polarização circular à direita ou menos 90 graus para uma polarização circular à esquerda. A polarização elíptica abrange todas as outras configurações das amplitudes Ex e Ey e das fases. Isso quer dizer que o caso geral das ondas polarizadas corresponde à polarização elíptica. Por exemplo, nesse caso, que foi simulado, uma diferença de fase de 30 graus. Ou seja, se as amplitudes elas forem diferentes ou as fases elas também forem diferentes, que um caso que não se enquadra em nenhum dos outros citados anteriormente, ele é um caso de polarização elíptica. Para alguns materiais, o índice de refração depende da frequência da luz. Essa dependência da velocidade da luz com a frequência é chamada de dispersão, e os meios que apresentam essa propriedade são chamados de meios dispersivos. Água, vidro e vários tipos de plástico são exemplos de meios dispersivos, enquanto o vácuo é um meio não dispersivo. Para a simulação em um meio não dispersivo, foi considerado o vácuo, com índice de refração igual a 1 e o coeficiente de extinção igual a zero. E com a simulação é possível perceber que nada na onda ela é alterada, nenhum parâmetro é alterado. A onda ela é mantida da mesma forma antes e depois da mudança do meio, e também durante a passagem dela no meio. Ela permanece do mesmo modo.
Então, para a simulação em ambiente dispersivo, foi considerada a água com índice de refração de 1,33 e um coeficiente de extinção de 0,2. Então, na simulação, foi aplicada uma onda de polarização linear inclinada, e ao atravessar esse material, a onda ela é totalmente modificada, de forma que, ao mudar de meio novamente, essa polarização ela é perdida, ela é alterada. Então, através dos resultados das simulações, observa-se que uma onda, ao atravessar o meio dispersivo, ela é modificada, ela é atenuada. Enquanto se atravessar um meio não dispersivo, não há nenhuma alteração em nenhum de seus parâmetros. E ao usufruir um pouco das ferramentas do software e, e alterando esses parâmetros disponíveis na plataforma, foi possível perceber que o índice de refração altera a frequência da onda ao mudar de meio, já o índice de extinção altera a amplitude da onda. Então, quanto maior o coeficiente de extinção, mais a onda ela vai atenuar ao atravessar esse meio. E o comprimento do material ele também influencia no resultado, principalmente na fase da polarização resultante. Lentes às ondas eletromagnéticas. Uma lente de ondas eletromagnéticas foi projetada para manipular ondas eletromagnéticas em diferentes faixas de frequência. A operação dessas lentes é baseada na refração, que é a mudança na direção de uma onda quando ela entra em um meio com uma velocidade diferente. Uma lente de ondas eletromagnéticas pode ser feita de metais, de elétricos especiais ou metamateriais. Esses últimos são materiais artificiais com propriedades eletromagnéticas únicas que não são encontrados na natureza. Um exemplo são os polarizadores por telas de fios metálicos, que consiste no arranjo de fios dispostos paralelamente entre si, em que somente a componente horizontal é transmitida nesse exemplo. Um outro exemplo prático também são os óculos 3D, sendo filtros polarizadores, em que uma lente é um filtro polarizador horizontal e outra lente é um filtro polarizador vertical. Então, essas foram as referências bibliográficas utilizadas, e essa foi a apresentação do relatório 2.